Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre materiais de construção agregados, certo? Vamos lá. As definições. Como é que nós podemos definir os agregados? Os agregados são definidos em granulosos naturais ou artificiais, certo? E eles têm os seus formatos mais ou menos uniformes, certo? Eles são utilizados como materiais inertes na confecção, né, na produção de argamassas e de concreto. E o que são esses materiais inertes? São aqueles que eles apenas causam volume, eles são materiais que ficam lá sem atividade dentro da argamassa e do concreto, certo? A classificação. Nós podemos classificar os materiais em naturais e artificiais. Os naturais são aqueles que não sofrem nenhum tipo de beneficiamento, né? Que no caso aqui nós temos o seixo, que vocês conhecem como pedra de lagoa, pedra de rio. E nós temos aqui, certo, pessoal, a areia, que no caso eu mostrei lá no slide anterior. E o que são materiais artificiais? São aqueles que passam por algum tipo de beneficiamento, por um processo industrial, por exemplo. Como exemplo aqui, a brita, certo? A escória de alto forno, a argila expandida, a vermiculita, certo, pessoal? Então, esses são materiais que eles passam por beneficiamento, tá certo? Então, naturais não passam por beneficiamento e artificiais passam por beneficiamento, certo? Podemos classificar também como as massas unitárias, por meio da massa unitária. Então, agregados leves normais. E tem também os agregados pesados, certo? Então, os agregados leves são aqueles agregados, pessoal, onde a sua massa unitária é inferior a 1.120 kg por metro cúbico, certo? Então, nós aplicamos principalmente, né, em concretos leves, certo? Em concretos leves. E essa menor massa é devido ao quê? A microestrutura celular, ou seja, ele é menor, certo? E é altamente porosa. O que é uma coisa porosa? É aquilo em que absorve, né, com velocidade a água, certo? Então, tem os poros muito abertos. Então, nós temos aqui a vermiculita expandida, né, e a escória expandida, tá certo? E os agregados normais? São aqueles que a sua massa unitária vai de 1.500 a 1.800 kg por metro cúbico, né? A principal função que eles realizam é na produção dos concretos convencionais, que são aqueles concretos que a gente vê nas nossas casas, na produção das edificações, certo? Então, nós temos a areia do rio, que é a areia lavada, certo? As brita granílica e aquela brita calcária. Eu não botei a foto aqui, mas a brita calcária é aquela branquinha, tá certo? E nós podemos classificar também, quanto à massa unitária, em agregados pesados, que são aqueles agregados que possuem minerais dentro dele. Esses agregados pesados, eles são usados principalmente em concretos blindados. São aqueles concretos em usinas que é de radiação, então aqueles concretos que precisam de materiais pesados mesmo. Então, só a massa específica vai a mais, é superior do que 1.800 kg por metro cúbico, certo? A presença desses minerais pode ser a barita, né, que eu até especifiquei aqui para vocês, a barita, né, e a hematita, pessoal. Então, são minerais que a gente encontra, certo, nesses tipos de agregados, tá bom? E nós podemos classificar quanto à granulometria, que nós chamamos de classificação da dimensão das partículas, né? Que nós chamamos de granulometrias. Pode ser agregados miúdos e agregados graúdos. Os agregados miúdos, eles vão desde a 0,075 milímetros, né? E eles são maiores do que 0,075 e menores que 4,8 milímetros. Ou seja, esses fragmentos, ele passa na peneira 4,88 milímetros, certo? De abertura. E Asnael, o que é essa peneira?
Eu acho que vocês já lembram que eu expliquei que existe o peneiramento, né? Então, todas essas peneiras, elas são colocadas da maior abertura, é como se fosse uma peneira de coar, certo, pessoal? Só que existem aberturas maiores e até a abertura menorzinha. Então, a gente classifica esses materiais pela questão dessa abertura, né? Pela passagem dessa abertura nessas peneiras, né? Do solo, quando ele passa nessas peneiras. Então, os agregados miúdos são aqueles que passam na peneira de 4,8 milímetros de abertura. Então, é o pó de pedra, né? As areias e os siltes, certo? E os agregados graúdos são aqueles que ficam retidos na peneira 4,88. Então, os materiais que têm granulometria, que têm dimensões maiores do que 4,88, eles ficam retidos na peneira 4,88 milímetros, tá certo? Seixo rolado, argila expandida, né, que eu mostrei nos slides anteriores, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, certo? Então, nós conhecemos o que é um agregado e conhecemos como ele é classificado, certo? Então, a gente continua na próxima aula sobre os agregados miúdos e agregados graúdos. Beijo, galera!